Olá, boa noite. Tive um problema aqui com a chuva, caiu a luz, então eu vou gravar a primeira parte de novo. O primeiro vídeo corrompeu, então eu vou dar uma revisada aqui básica no que a gente debateu. Todos os conteúdos que eu vou passar para vocês tem na apostila, estão no slide. Vamos lá. Hum. A gente debateu no primeiro tempo de aula, os primeiros 40 minutos, sobre morfologia. A gente viu a importância da morfologia, por que que a gente estuda morfologia, e entendeu como que a gente classifica as classes gramaticais pertencentes à morfologia. A gente conversou um pouquinho sobre o estudo dessas estruturas de uma maneira isolada no campo da seleção. O que que isso quer dizer? Toda frase existem pequenas palavras, toda frase é um conjunto de palavras. E na morfologia a gente estuda cada palavra desse conjunto isoladamente. Cada uma tem uma característica, cada uma tem um nome. A gente falou sobre as 10 classes existentes na morfologia, as variáveis e as invariáveis. Começando pelas variáveis, a gente tem o substantivo. O que que é o substantivo? É a palavra que denomina os seres, sejam eles seres visíveis ou não, ações, estados, sentimentos, desejos e ideias. O substantivo, ele existe e ele é o centro da frase em si. Se for uma frase nominal, é aquele que vai designar a variação dos outros elementos da frase. Se for uma oração, que é uma frase com verbo, a gente tem todo o restante da frase girando em torno do verbo, mas se tratando de uma frase somente nominal, a gente tem o substantivo. Por que que o substantivo ele é aquele que dá o nome? Porque é nele que a gente consegue designar alguns aspectos. A gente pode começar pelo substantivo comum, que é aquele que designa os seres de uma maneira da mesma espécie, de uma forma genérica, de uma forma geral. Um exemplo que a gente tem aí é cidade, menino, cachorro. Quando eu quero falar sobre algo de uma maneira geral, eu uso o substantivo comum. Quando eu quero designar de uma forma particular essas questões, cidade, pessoa, quando eu quero especificar, eu utilizo os substantivos próprios, que são os que designam da forma particular. Se nos comuns eu tenho cidade de uma maneira genérica, no próprio eu tenho Londres, Paraíba, Brasil. Geralmente o nome de cidades, estados, países são substantivos próprios. São os seres de uma mesma espécie, são cidades, são países, mas designados de uma forma particular. Eu não estou falando de qualquer cidade, não estou falando de qualquer menino. Eu estou especificando. Estou falando de Londres, uma cidade chamada Londres. Estou falando, um exemplo, Marcelo. Estou contando sobre o Marcelo. Eu estou especificando, particularizando. A gente tem também substantivos concretos, que são aqueles que designam o ser que existe por si só ou na nossa mente. Ele existe independente de outro ser, sejam eles seres reais ou seres imaginários. Nos substantivos próprios, a gente entra na questão cultural, quando a gente ensina para uma criança sobre bicho-papão, sobre fadas, sobre saci, a gente quer que a criança acredite que aquilo existe, aquele ser existe. E aí que entram os substantivos concretos. Eles existem independente de uma crença ou não. Existem de maneira palpável no mundo real ou apenas na nossa mente. Como exemplo, a gente tem um homem, a gente vê homem-fada, existem pessoas que acreditam em fadas. Mulher é uma questão palpável, a gente consegue ver. Saci é uma questão cultural. Fantasma, há quem acredite, há quem não acredite. A gente tem também os substantivos abstratos, que são os que designam seres que dependem de outros para se manifestar ou existir. Os substantivos abstratos, eles são aqueles que não existem sozinhos. Quando a gente fala sobre vida, a gente não fala sobre vida em si. A palavra vida em si não tem significado. Ela depende de uma pessoa para existir. Viagem depende de uma pessoa para acontecer. A saudade depende de alguém para sentir a saudade. São seres ou sentimentos ou ações, características ou estados que são dependentes de uma outra parte. E a gente também tem os substantivos comuns, que são aqueles que, mesmo no singular, designam um conjunto de seres da mesma espécie. É aquele que na escola a gente decora uma listinha que a professora geralmente pergunta pra gente: qual o coletivo de abelha? E aí alguém levantava a mão e falava:
Enxame. Qual coletivo de lobos? Alcateia. Por que que a gente chama eles de coletivos? Porque é uma palavra que designa um conjunto de seres da mesma espécie. Se aqui, no comuns, eu designo os seres de uma espécie de uma forma genérica, nos próprios eu designo os seres da mesma espécie de uma forma particular, com o coletivo eu continuo falando dos seres da mesma espécie, mas num conjunto total. A gente tem também um artigo, que é aquela palavra que antecede o substantivo, e caracteriza o substantivo em gênero e número para determiná-lo de uma maneira particular ou geral. O que é isso, caracterizar em gênero e número? Quando a gente fala sobre gênero, a gente fala sobre questão masculino e feminino, e número em singular e plural. A gente tem sempre que lembrar que onde tem artigo, tem substantivo. Quando a gente vai usar o artigo, a gente tem os artigos definidos que a gente usa para particularizar um sujeito específico, que é o a, os, as, e a gente tem também os artigos indefinidos, que são aqueles que determinam o sujeito de uma forma generalizada. Apontam algo ou alguém que não é especificado, uma questão mais aberta, mais ampla, uma, uns, umas. Quando eu quero particularizar, determinar, eu uso o a, os as, e quando é de uma maneira geral, generalizada, a gente usa um, uma, uns, umas. A gente tem também os adjetivos, que são as palavras que caracterizam o substantivo. A gente aprende na escola que o adjetivo é aquele que dá uma qualidade. Não está totalmente errado, mas é uma qualidade no sentido de ser uma atribuição de característica. É isso que o adjetivo faz. Ele atribui uma característica concordando com o substantivo em gênero e número. Mais uma vez, feminino, masculino, singular e plural. A gente tem como exemplo, amor materno. É qualquer amor? Não. É o amor materno. Estou caracterizando a palavra amor. Momento feliz é qualquer momento? Não. É aquele momento feliz. Pessoa hábil é qualquer pessoa? Não. É uma pessoa que tem alguma habilidade. A gente tem homem simples é qualquer homem? Não. A gente está especificando que é um homem simples. A gente está caracterizando aquele homem. A gente tem também o numeral, que é aquela parte que quantifica os seres ou indica a ordem que eles ocupam numa sequência. O numeral ele pode funcionar como determinante do nome e ele pode modificar o substantivo. No numeral a gente tem 4 classificações. A primeira que a gente tem é o numeral cardinal, que é onde a gente declara a quantidade exata. 1, 2, 3, 4. A gente tem também o numeral ordinal, que é aquele que trabalha a ordem sucessiva, primeiro, segundo, terceiro, quarto. A gente tem o numeral multiplicativo, que é aquele que demonstra o aumento proporcional de uma quantidade. O que é esse aumento proporcional? O dobro, o triplo, o quádruplo. E a gente também tem o numeral fracionário, que é aquele que indica a diminuição proporcional, uma fração ou uma divisão. Meio, metade, terço. A gente tem também o pronome, que é aquela palavra que designa os seres ou a eles se refere, indicando-os apenas como pessoas do discurso. O que são essas pessoas do discurso? Todo discurso é uma interação. E o que é uma interação? É quando uma pessoa fala enquanto outra ouve sobre um determinado assunto ou uma determinada pessoa. É basicamente uma conversa. Imaginem uma conversa. Eu aqui estou emitindo, ensinando para vocês morfologia. Vocês, como segunda pessoa, estão recebendo essa aula. E a gente está falando sobre a pessoa ou a coisa. A gente está falando sobre a língua portuguesa, sobre a morfologia. Toda vez que a gente fala sobre pessoas, o discurso é isso. Alguém que fala, alguém que recebe e aquilo ou aquela pessoa de quem se fala. O pronome ele não tem um significado próprio. E ele varia em gênero, número e pessoa. Quando a gente fala sobre pessoa aqui, a gente fala sobre a primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Nos pronomes, a gente tem os pessoais, que são aqueles que indicam as pessoas do discurso. E a gente tem os pessoais do caso reto, que são os que exercem a função de sujeito, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E a gente tem os pessoais do caso oblíquo, que são os que substituem os substantivos e complementam os verbos. Bem, mim, comigo, te contigo, o, a, lhe, se consigo, nós conosco, vós convosco, os, as, lhes, se consigo. A gente tem também os pronomes possessivos, são aqueles que exprimem posse. Meu, minha, teu, tua. A gente tem também os pronomes demonstrativos, são aqueles que indicam a posição de algum elemento em relação à pessoa
naquele discurso, num tempo e num espaço. A gente tem os pronomes demonstrativos variáveis, que são esse, este, aquele, aquela, esta e essa, e os invariáveis, que designam uma coisa no geral, isso, isto ou aquilo. Para a gente entender os pronomes demonstrativos, tem 3 regrinhas muito básicas que às vezes a gente nem percebe. Mas quando eu falo sobre algo que está próximo ou com quem se fala, no caso, suponhamos que vocês estejam segurando um lápis. Se eu falo sobre este lápis, eu, enquanto primeira pessoa do discurso, falo sobre este. Tudo aquilo que está longe de mim, eu uso este, esta. Se eu falo sobre algo que está longe de vocês e perto de mim, eu falo sobre esse lápis específico, essa caneta. E se eu falo de alguma coisa que está distante de ambos, está no nosso meio, está longe de mim, está longe de você, a gente usa aquele, aquela e aquilo. A gente tem também os artigos, os pronomes demonstrativos indefinidos. Os pronomes indefinidos, que são aqueles que substituem ou acompanham o substantivo de uma maneira muito vaga. E a gente sempre usa eles na terceira pessoa do discurso. Alguma pessoa, alguma coisa, algum lugar, nenhum, nenhuma, muito. A gente também tem os pronomes relativos, que são aqueles que se referem a um termo já dito anteriormente na oração e ele é utilizado para evitar essa repetição. Ele pode substituir, pode evitar repetição do substantivo, adjetivo, pronome ou advérbio. E para utilizar o pronome relativo, a gente tem o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cujas, quanto, quantas, quem, que e onde. A gente tem também os pronomes interrogativos. São aqueles utilizados para expressar perguntas diretas e indiretas e, por isso, possuem valor e uso específico. São aqueles que nós utilizamos nas construções de perguntas diretas ou indiretas. Quem? Que? Qual? Quais? Quantos? Quantas? E a gente também tem os pronomes de tratamento, que são aqueles termos respeitosos que a gente usa em situações mais formais. Um exemplo que eu dei para vocês na aula foi que ninguém fala com o chefe de igual para igual, se é uma pessoa que você não tem convívio. Por quê? Porque hierarquicamente entende-se que ele deve ser referido de uma outra forma. A rainha da Inglaterra, ninguém se refere a ela como a rainha da Inglaterra somente. Se alguém vai falar com ela, chegar perto dela e falar sobre alguma coisa, geralmente falam Vossa Majestade, porque entende-se que hierarquicamente ela exerce um poder. Então, ela é maioral em alguma coisa. E nos pronomes de tratamento, a gente também inclui o você. Só que o você é o único pronome de tratamento que a gente utiliza em situação informal. No dia a dia, a gente não utiliza o pronome de tratamento a não ser o você. Ele é sim o pronome de tratamento, só que ele não é utilizado em situações formais. A gente tem também os verbos, que são as palavras que, numa oração, que é uma frase com verbo, todas as palavras vão concordar com o verbo. Ele é o que vai comandar a oração. Por quê? Porque ele é a palavra que expressa a ação, o estado ou fenômeno da natureza que a gente está expressando naquela frase. Ele é o único que se flexiona em pessoa, número, tempo e voz. O que entendemos por pessoa é que são as pessoas do discurso da voz verbal, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. De número a gente tem singular e plural. De tempo a gente tem presente, passado e futuro. Como assim presente, passado e futuro? Essa ação que o verbo está expressando, esse estado, ele acontece agora? Está acontecendo? Ele já aconteceu no passado ou ele irá acontecer no futuro? E no verbo a gente também tem as vozes, a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A gente viu também sobre o advérbio, que vem da palavra termo que acompanha a palavra. Eu até falei para vocês que na Bíblia, geralmente quem tem conhecimento da Bíblia, quem vai na igreja, deve ter ouvido que existe uma passagem que fala que o verbo se fez carne e o verbo era Deus. No final, a gente entende que Jesus veio para trazer a palavra de Deus, não catequizando vocês, mas entende-se que até naquela época, a palavra verbum significava palavra dita, palavra dada. Se de uma maneira religiosa, Jesus era a palavra. Então, toda vez que a gente se refere a um verbum, a gente fala sobre a palavra em si. No verbo, a gente tem a palavra que indica, expressa uma ação, um estado, um fenômeno. O advérbio, ele vem com uma particularidade que acompanha esse verbo. O que o advérbio faz? É um termo que não varia, que ele vem junto com o verbo. E ele
é aquele que tem um valor nessa oração. O que que quer dizer esse valor? O advérbio, ele geralmente ele vem acompanhando o verbo para demonstrar e aumentar o seu significado. A gente tem dentro dos advérbios algumas classificações, como advérbio de modo, de intensidade, de lugar, de tempo, de negação, de afirmação, de dúvida. Só que vale lembrar que o advérbio ele é classificado de acordo com o contexto. A situação geral deve determinar o significado daquele advérbio. E a gente também tem a locução adverbial, que é o conjunto de duas ou mais palavras que têm o valor de um advérbio, e geralmente é formado por uma preposição mais um substantivo, ou uma preposição mais um adjetivo ou um advérbio. No exemplo que a gente tem aí, a mesma frase construída de duas formas. Uma das formas é com o advérbio e outra é com uma locução adverbial. Tem o mesmo sentido, tem o mesmo peso, mas pode ser escrita de maneiras diferentes. A gente tem aí, silenciosamente ela estudava para o concurso, que também quer dizer a mesma coisa no em silêncio, ela estudava para o concurso. O teor da frase, o significado não alterou, a gente só alterou uma parte particular. A gente só mudou, tirou um advérbio, colocou uma locução adverbial, mas o sentido continua o mesmo. A gente tem também a preposição, que é aquela palavra que serve de conectivo de subordinação entre as palavras e orações. O que que é um conectivo de subordinação? Uma frase ou palavras subordinadas são aquelas palavras que dependem uma da outra para fazer um sentido, não são palavras soltas. E a preposição, ela vem justamente antes da posição. Ela vem dando a origem de um nome. Ela vem antes da palavra. Ela vem pré-posicionada antes dessa palavra. E a gente pode classificar ela em preposições essenciais, que são as que têm realmente um valor de preposição e são seguidas do pronome oblíquo. A gente tem a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob e sobre. E a gente também tem as preposições acidentais. São aquelas palavras essencialmente de outras classes gramaticais que acidentalmente funcionam como preposição. Geralmente, como, conforme, a gente utiliza como advérbio, mas dependendo da posição na frase, ela pode ser vista como uma preposição acidental. A gente tem também as conjunções. São termos que ligam duas orações ou duas palavras do mesmo valor gramatical. Ela estabelece uma relação entre eles. O que que a gente entende por orações ou palavras do mesmo valor gramatical? As duas são equivalentes. Se a gente separar as duas na frase, terão o mesmo sentido. Será a mesma construção. Um exemplo que a gente tem é José e Maria saíram. Eu poderia falar José saiu, Maria saiu. Para não ficar uma frase repetitiva, eu posso juntar os dois e usar a conjunção, que é o quê? O conectivo ali. José e Maria saíram. É um sentido geral, mas dá a entender a mesma coisa se eu falar José saiu, Maria saiu. E a gente também tem a interjeição, que é aquela palavra que exprime nossos estados emotivos. Viva! Exprime exaltação. Uau! Exprime admiração. E, geralmente, quando a gente lê um ai, significa uma dor. A gente repassou agora os tópicos de morfologia, que são as 10 classes, e eu vou subir na plataforma agora e logo depois eu vou subir a segunda aula para ficar completinho, tudo bonitinho para vocês, tá? Peço desculpas que eu tive que gravar de novo, porque deu ruim aqui por causa da chuva. Eu perdi o primeiro vídeo, mas eu gravei de novo para subir ainda hoje. Muito obrigada.